Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse instante. Vamos agradecê-lo por essa semana, por tudo que Ele tem feito em nós e por meio de nós. Senhor, nessa manhã, Pai, nós estamos reunidos como povo Teu, Pai, para podermos render graças, louvores ao Teu santo nome, Pai. Que nessa manhã nós possamos, Pai, ouvir da Tua boca, Pai, a Tua palavra, e que nós sejamos, Pai, em tudo edificados, Pai, no nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.
Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós acabamos de cantar um cântico em que nos faz lembrar a declaração do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo que Deus fez louva e glorifica o seu nome, mas nada comparado a nós, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós refletimos o caráter de Deus na nossa vida. E é claro, nós precisamos de nos dedicar a Ele, principalmente porque o pecado fez com que esta glória de Deus na nossa vida fosse quebrada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por meio de Cristo, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, este caráter e esta imagem são restaurados para que a nossa vida cumpra o seu propósito de glorificar a Deus. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 ao verso 19. O que é ser igreja? E nós vamos aprender que ser igreja tem tudo a ver com Jesus, porque não pode existir igreja sem Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então eis aí a palavra do Senhor. Jesus é o fundamento da igreja. A declaração de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a pedra sobre a qual Ele edifica a igreja. Nós vamos orar e vamos lembrar nessa oração de agradecer pela vida do nosso irmão Edmilson, que completa mais um ano de vida hoje. E também no dia 1º, o pastor Carlos Hernandes completa mais um aniversário de casamento. Então vamos orar e depois vamos continuar celebrando o nosso Deus. Pai eterno, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o eterno, a alegria e a razão do nosso viver. Muito obrigado pela sua graça e pela sua misericórdia reveladas a nós na pessoa de Jesus Cristo, porque por Ele o Senhor nos chamou para uma nova vida. Por Ele o Senhor nos chamou a viver a vida eterna com o Senhor. E muito obrigado, porque o Espírito Santo que o Senhor enviou para estar conosco nos convenceu do nosso pecado, da justiça do Senhor e do juízo do Senhor que há de vir e que já foi feito na cruz. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Obrigado porque nos deste
a conversão a Jesus Cristo. E agora te pedimos que o Espírito Santo continue guiando as nossas vidas e nos auxiliando a viver conforme a Tua palavra. Obrigado pela vida do nosso irmão Wilson, por mais um ano de vida. Obrigado, Pai, por mais um aniversário de casamento do pastor Carlos, do irmão Leite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os conduza na sua presença e ensina-os a contar os dias de tal forma que vivam sabiamente, conforme a Tua palavra, conduzidos pelo Espírito Santo. Pai, dedicamos a Ti este culto e que o Senhor se revele à Tua igreja nesta manhã e que a Tua igreja possa ver a glória do Senhor e consagrar-se mais a Ti em santidade, amor, fé e justiça. No nome de Jesus que oro. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu mais celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vem no perdão, tu das a segurança, cada momento envia ao Senhor. Vivo poder, ó que doce esperança, desfrutarei do teu vivo favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glórias a Deus pela fidelidade dele, pela graça dele derramada sobre a minha e a sua vida, amém? Vamos louvar o Senhor, continuar exaltando o nome dele, declarando que o propósito de Deus para nós é que sejamos um, assim como o Filho e o Pai são um, e nós como igreja, corpo vivo do Senhor Jesus, também precisamos permanecer em unidade.
poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Senhor, para nós, muito mais precioso é, Pai, a Sua presença. Que nós possamos, Pai, entendermos Tua vontade para nós, Teu desejo, Pai, de que sejamos, Pai, no Senhor, Pai, e que possamos, Pai, como igreja, cumprir o Teu propósito neste lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse instante pela Tua palavra, e que não possamos, Pai, de maneira alguma, sair daqui indiferentes, Pai, ao que o Senhor quer falar a nós. Usa, Pai, o Teu servo nesse instante, que ele não venha falar de si mesmo, Pai, mas que a Tua palavra, que é verdadeira, que é capaz, Pai, de penetrar
o nosso mais íntimo, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, venha nos convencer, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como Teu povo aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nessa manhã nós queremos refletir sobre o tema: o que é ser igreja? Em primeiro lugar, nós queremos afirmar que a igreja existe em função de Cristo e do reino de Deus. Mas como que a igreja veio a existir? Ela veio a existir a partir da vontade e da realização do próprio Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, ainda neste mundo com seus discípulos, ele fez uma pesquisa sobre o que eles pensavam a respeito dele. Na verdade, ele a colocou na abrangência do mundo todo, né? Das pessoas que o viam, presenciavam seus milagres, ouviam suas mensagens. Jesus estava sempre rodeado de uma grande multidão. Aí Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem o povo a respeito de mim? O que dizem sobre quem eu sou? E aí eles apresentaram algumas respostas que não tinham nada a ver com a pessoa de Jesus, né? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus então trouxe a pergunta ou a pesquisa para o campo particular: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí foi Pedro quem deu a resposta em nome dos apóstolos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esta era a resposta que Jesus esperava ouvir. Esta era a resposta adequada. Jesus, o Filho de Deus vivo. Ou seja, Jesus, o Filho daquele que é o eterno, aquele que vive. E então Jesus afirma que, com base nessa declaração de fé, e com pessoas como Pedro, ele edificaria a sua igreja. Pedro seria um tijolo ou uma pedra viva na construção da igreja. Como o próprio Pedro diz, nós somos como pedras vivas edificando casa espiritual. Então, o que vemos aqui é que o Senhor Jesus está estabelecendo o seu propósito de estabelecer a igreja. Edificarei a minha igreja. Ela não é nem dos apóstolos, nem de nenhum de nós hoje, como proprietários, né? Jesus é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja. De forma que fazer parte da igreja é fazer parte da vida com Jesus, é fazer parte de Jesus, é fazer parte do reino de Deus. Isto é uma proposição de fé, é uma realidade espiritual, mas é também para o futuro, quando Jesus voltar, uma realidade presencial, face a face, no reino dos céus. Tanto que Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar,
ele colocou lá a expressão: venha a nós o teu reino. Então essa expressão, venha a nós o teu reino, é uma evocação da segunda vinda de Cristo. É uma evocação do último dia, quando os reinos deste mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Então Jesus, Ele é quem estabeleceu a igreja como dele. Então, ninguém é dono de uma cadeira cativa, né? De um ministério, ou de um título de propriedade na igreja como agência do reino dos céus, mas tão somente propriedade de Cristo, pertencemos a Ele. Então Jesus é quem estabeleceu a igreja existe em função dele, e sem Jesus, igreja não é igreja. Igreja vai ser apenas uma agremiação religiosa, uma instituição formal, que não deve interessar a nenhum de nós. Não estou com isso querendo dizer que não existe o aspecto formal e religioso da igreja. Existe, mas ele deve ser consequência de pertencer a Cristo, consequência de ser Cristo o Senhor, o Deus Salvador da nossa vida, Deus da nossa salvação, e a vida que devemos viver segundo a vontade de Deus. Porque Cristo é Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E nenhuma das pessoas da Trindade estão isoladamente uma da outra. Embora possamos ter três pessoas distintas na Trindade, com qualquer uma delas está na Trindade. O Pai está com o Filho está com o Pai. O Espírito Santo está com o Filho está com o Espírito Santo. O Pai e o Filho estão com o Espírito Santo. E poderíamos ter aqui uma sucessão de combinação para poder dizer que a Trindade está em unidade perfeita e completa, como Deus eterno da nossa vida. A igreja, pois, como nós já mencionamos, ela é uma instituição de Cristo. Então, ser igreja é ser de Cristo, é pertencer a Ele. E nós devemos lembrar desse pertencimento. Nós pertencemos a Cristo porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é quem preserva e sustenta a nossa vida, mas de uma maneira muito especial, porque Ele nos salvou pela cruz. Pelo fato de Ele ser o Criador, sustentador e preservador da vida, não quer dizer nada para a sua eternidade, a menos que você tenha um relacionamento de fé, de amor e de consagração a Jesus. Você tenha Jesus como Salvador e Senhor no seu coração. Tenha crido nele, esteja seguindo, esteja vivendo com Ele para a glória dele, e do Pai eterno e do Espírito Santo, e para a edificação de todos como igreja. Aí sim a sua vida está completa. É muito complicado você ter uma cadeira, né, um tamborete, né, de 3 pernas, né? E, em vez de ter 3, só tem 2. Não para em pé. Não tem sustentabilidade. Da mesma forma, se você não pertencer a Cristo, porque Ele criou você, porque Ele preserva você, porque Ele salvou você, não faz sentido. Não tem porquê. Então, ser igreja é ser de Cristo. Se você não tem esse sentimento de pertencimento a Cristo e de consagração da sua vida a Ele, você não pode dizer que faz parte da igreja. E tem uma coisa, igreja não é
um membro só que a compõe. A mesma vida que está na igreja deve ser a mesma vida de cada membro. O DNA que está na igreja deve ser o mesmo DNA de Cristo na vida de cada um. Vai dizer, eu sou a igreja, a mesma coisa que pegar um galho de uma árvore e dizer, aqui está a árvore. Todas as características do DNA dela podem estar naquele galho, mas um galho não é a árvore. Então você isoladamente não é a igreja, mas você, na sua comunhão com Cristo e com os demais irmãos de fé, para viver o reino de Deus, a sua justiça, e para a glória de Deus, aí sim, somos a igreja. E dessa forma, nós precisamos seguir aquele que é a cabeça, que é Cristo. Ninguém vai seguir um dos membros do corpo que não seja a cabeça. Porque o comando, a liderança está na cabeça. E assim Cristo como cabeça é quem comanda e quem governa a igreja. E eu tenho que me comportar devidamente conforme a vontade de Cristo. Todos os membros do nosso corpo só vão funcionar através do comando da nossa cabeça, do nosso cérebro. Senão vai ser uma disfunção, uma anomalia. Então, da mesma forma, eu estou na igreja porque eu sou de Cristo. A vida que eu vivo deve ser a mesma vida que a igreja tem que viver em Cristo. E as orientações estão nos ensinos dele, registrados no Novo Testamento, fundamentados em toda a Escritura Sagrada do Velho Testamento. Ressaltando que nós vivemos o Novo Testamento e não sob a égide da lei do Velho Testamento. Então, ser de Cristo, ser igreja é ser de Cristo, é pertencer a Ele, é ser povo de Deus, uma nova geração de filhos de Deus e cidadãos do reino dos céus. Então, ser povo de Deus, estamos aqui como povo de Deus, como corpo de Cristo, mas como povo de Deus na qualidade de cidadãos do reino dos céus. Existe uma responsabilidade coletiva, sim, mas há uma responsabilidade pessoal de cada um como cidadão ou cidadã do reino dos céus. E não há cidadania celestial sem Cristo, porque Ele que nos leva ao Pai. Ele é quem perdoa e purifica-nos de todos os nossos pecados e nos santifica de todas as nossas injustiças. Ele é quem nos lavou e nos purificou com o seu precioso sangue, o sangue de uma aliança que é eterna, que nós cantamos nessa manhã. Então, Deus está fazendo novas todas as coisas. Toda geração humana proveniente de Adão e Eva estão sob maldição do pecado, porque todos pecaram à semelhança do pecado de Adão. Não que sejamos responsáveis pelo pecado dele, mas somos responsáveis pelos nossos pecados, mas sobretudo porque já nascemos com a natureza pecaminosa como herança da natureza pecaminosa de Adão e Eva, desde que se tornaram pecadores. Então Deus está fazendo novas todas as coisas. Considerando que o nome Adão significa homem, então o primeiro homem, que é o primeiro Adão, está todo mundo perdido. O segundo homem, que é Jesus Cristo, então, através dele, nós encontramos salvação e vida eterna, nova criação,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nasceu de novo, foi gerado novamente nele pela fé, para ser filho de Deus ou filha de Deus. A palavra de Deus diz isso: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade humana ou da carne, do sangue, mas de Deus. Então Deus está fazendo uma nova geração de filhos, filhos que são cidadãos de uma nova pátria, a pátria celestial. Não é neste mundo o nosso lugar de descanso. Nosso descanso está com o Senhor, nos céus, de onde aguardamos a volta de Cristo e a glorificação com Ele, que é a plenitude de nossa salvação, ou redenção. Porque no céu não haverá mais pecado. No céu não há pecado. Quando ele não haverá mais, porque o pecado está aqui, e lá não vai existir. E se não há pecado, não há morte, não há tristeza, não há dor, não há pranto, não há enfermidades, porque a nossa vida vai refletir a vida, a saúde e a glória de Deus, porque nós o veremos como Ele. Então Deus nos gerou de novo em Cristo, por quem está fazendo novas todas as coisas pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que nos convertamos a Cristo. E convertidos a Cristo, sejamos dele, pertençamos a Ele, somos povo de Deus, somos cidadãos do reino dos céus. Então, ser igreja, irmãos, além de ser de Cristo e ser povo de Deus, é também poder pertencer uns aos outros. Igreja tem a ver com pertencimento. Eu pertenço à igreja como membro que sou dela, e desta forma nós nos pertencemos, porque estamos ligados uns aos outros. Nenhum membro do corpo pode viver fora do corpo, assim como também nenhum ramo de uma árvore pode viver fora dela. Morre, perece. E a nossa vida está em Cristo, como a vida de um ramo está na sua ligação ao tronco da árvore que pertence. Então, Deus, Ele fez com que pertencêssemos também um ao outro. É interessante que quando há um dissabor entre dois irmãos, lá no Gênesis, Caim e Abel, Deus até entra com providência para que isso seja resolvido, mas Caim não tem um coração voltado para Deus. Caim está totalmente egocêntrico, individualizado e pensando somente nele, na honra ou na glória que ele poderia ter. Então o que aconteceu? Depois de ambos, Caim e Abel, terem apresentado seu culto a Deus, seus sacrifícios, Deus se agradou de Abel e rejeitou de Caim. Isso então foi a gota d'água, ele ficou irado. E Deus então tomou providências para que isso fosse resolvido. Deus se revelou a Caim. Deus disse para ele: por que te iraste em teu coração? Por que desfiguraste o teu semblante? Se você fizer o que é certo, haverá aceitação para você. Mas se você fizer o que é errado, o pecado está diante de você. E ele vai estar no seu coração, e ele vai dominar você. Mas Caim não deu ouvido à voz de Deus. E quando então Caim desferiu todo o seu ódio, toda a sua
a sua raiva, né? o seu mau gosto, né? Seus ressentimentos, assassinando Abel, Deus o confronta. Onde está teu irmão? Onde está teu irmão Abel? E ele, então, desaforadamente vai dizer: sou eu o cuidador do meu irmão, ou por acaso eu sou o papá dele, né? E o que Deus queria que ele entendesse era isso. Sim, você é cuidador dele, você é babá dele, sim. É seu irmão. Ou seja, é tanto filho de Adão quanto você. Tem a mesma vida dele quanto a sua. Ou tem a mesma vida que eu soprei o fôlego de vida em seu pai como você. Então veio o juízo sobre Caim. Deus não o aniquilou. Deus colocou nele uma marca para que ninguém o assassinasse. E desta forma, eu creio que o maior sofrimento dele foi o distanciamento de Deus e o isolamento familiar. Então somos um do outro, somos membros uns dos outros, e não podemos sobreviver uns sem os outros, e por isso nós precisamos nos amar, nós precisamos buscar unidade de fé, nós precisamos nos dedicar um ao outro, ser bênção na vida um do outro, e abrir mão do nosso egoísmo, né, o egocentrismo, e parar de colocar o nosso conforto pessoal em primeiro lugar, para poder estar bem com o outro. Mas, por outro lado, eu entendo também o seguinte, que eu não devo ser um problema para a vida do outro. Poderia dizer: deixa de ser chato, né? Deixa de ser inconveniente. Mas, por outro lado, a gente precisa aprender também a amar o chato e o inconveniente. Porque se somos irmãos e temos a mesma vida de Cristo, nós precisamos nos ajustar. E lembre-se de uma coisa: quem é de Cristo tem que se ajustar enquanto está aqui. Porque esperar que haja um ajustamento só depois da eternidade, eu creio que não vai ser possível. Eu creio que na eternidade dá um toque de transformação final em todo mundo, mas em todo mundo que buscou a mesma graça, a mesma fé, a mesma compaixão, a mesma misericórdia, o mesmo amor, a mesma santidade com Deus, a mesma consagração ali. E aquele negócio: como é que eu posso ser bênçãos no reino dos céus se eu me ponho como opositor a ser bênção no reino dos céus ainda aqui na terra? O reino dos céus, irmãos, ele já está conosco, nós já fazemos parte dele pela fé, e já fazemos parte dele de uma forma prática, vivendo em Cristo, conduzidos pelo Espírito Santo e de acordo com a palavra de Deus. Então nós somos uns dos outros, e por isso nós precisamos nos aperfeiçoar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo na nossa vida, até que todos tenhamos a mesma fé, a unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, a unidade da fé, a estatura completa de Cristo.
Então, o meu esforço, o seu esforço, é viver para Cristo e para a glória de Deus, por meio de Cristo, para que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito salvador de Deus. Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos salvou e Ele nos predestinou agora para sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós precisamos buscar uma vida que seja semelhante a Deus. Agora, você é uma pessoa consciente disso? Você é uma pessoa empreendedora para alcançar este propósito divino para a sua vida? Sem fé é impossível. Sem relacionamento de intimidade com Deus, não dá para acontecer. E se você não buscar nesse relacionamento a palavra de Deus para a sua vida e depender dele, será impossível. Porque nós precisamos viver com Deus pela palavra dele, ser conduzidos pelo Espírito Santo, mas precisamos nos empreender, nos dedicar, planejar, executar, viver segundo o propósito de Deus. Humanamente, por mim mesmo, ou por você mesmo, seremos totalmente incapazes. E toda a capacidade que tivermos será insuficiente para alcançar o propósito de Deus. Mas, quando a minha vontade é a mesma de Cristo, quando o viver que eu quero é o mesmo de Cristo, e ambos estamos no mesmo barco, então tudo é possível para o viver. Por quê? Não sou eu, mas é Jesus em mim, é Jesus em você, não é você. E a glória de Deus como propósito na minha vida, na sua vida, vai ser alcançada. Então, igreja, o que a gente deve pensar sobre igreja, irmãos? Igreja são as pessoas que receberam a Cristo como Salvador. É um grupo de pessoas convertidas a Jesus Cristo e que foram batizadas segundo a ordem dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para se reunirem como um corpo, como um povo, como uma família que pertence a Cristo, pertence a Deus, que pertencem-se mutuamente um ao outro. Para quê? Para poder adorar a Deus, servir a Deus, viver o reino de Deus e a sua justiça como prioridade da vida e se ajudarem mutuamente como discípulos que são de Cristo a viver o seu discipulado e a fazer discípulos para Jesus. E assim, o alvo supremo de ser igreja, esse grupo de pessoas que creram, que são convertidas, essas pessoas, e foram batizadas, se reúnem para adorar, servir, glorificar a Deus. O alvo delas será sempre honrar e glorificar Jesus. Honrar e glorificar o Pai eterno por meio de Jesus Cristo. E tendo a viva e a certeza da esperança da glória celestial, aguardando e apressando-se para o dia da vinda de Jesus Cristo. Você sabia que Ele pode voltar hoje? Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar até neste momento. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ele simplesmente nos diz: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Felizes são aqueles a quem Ele foi encontrar esperando. Ele pode chegar a qualquer momento e o reino dos céus será estabelecido com a igreja, porque Deus tem uma aliança eterna com a igreja. Agora eu queria que você entendesse que nem todos que possam estar na igreja é membro, é igreja, ou faz parte da igreja. Por quê? Porque não se converteram ainda. É um ramo infrutífero que precisa ser cortado por Cristo, e Ele vai cortar isso no último dia. Agora, você é uma pessoa convertida,
Você é uma pessoa submissa a Cristo, pertence a Ele, foi gerada de novo por meio de Cristo pela fé, então não há o que temer. Você faz parte da igreja, corpo de Cristo, família de Deus, povo de Deus, é cidadão ou cidadã do reino dos céus. E deve viver como tal. Seu testemunho, sua influência serão notadamente Cristo em você. E você por meio de Cristo. As pessoas vão ver Cristo na sua vida. O seu testemunho vai falar mais alto do que suas palavras. Mas não deixe de falar. Porque a palavra de Deus diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Mas pela sua vida, como uma carta viva, um livro vivo, vai demonstrar a pessoa de Cristo na sua vida. Irmãos, a igreja precisa viver para a glória de Deus. Igreja é muito mais do que uma instituição formal ou religiosa. Igreja não é este prédio. Está ficando bonito. Vai ficar bonito, mas a igreja não é o prédio. E quando você passar lá pela frente, não pense você que Deus está encerrado aqui dentro do mundo. Isso aqui pertence a Ele. Mas é o tempo onde a igreja se reúne para adorá-lo e para se encontrar uns com os outros. Embora não seja o único lugar onde devemos nos encontrar, nós devemos nos encontrar em nossas casas, nos pequenos grupos multiplicadores. Porque a igreja de Jesus, desde o começo, se reunia nas casas e no templo. Então, este prédio não é igreja. Igreja é gente e não lugar. Presta atenção, igreja somos nós. Este lugar é um lugar. É um templo onde nós construímos para nos reunirmos e encontrarmos. E Deus está aqui conosco. Mas eu quero que vocês entendam que Deus está aqui conosco porque nós estamos aqui. Se isso aqui não fosse o local da igreja, por que motivo Deus deveria estar aqui? A não ser que aqui houvesse alguém que seja filho dele, filha dele. Então a igreja, irmãos, vai viver por princípios e não simplesmente para cumprir obrigações religiosas ou rituais. A igreja vai orar, porque orar é a comunhão de diálogo que ela tem com Deus. Vai ler a Bíblia, porque a palavra de Deus é o meio que Deus está falando conosco. Mas a igreja, além de orar, ela deve ser uma igreja de discípulos para fazer discípulos para Jesus. Cumpra essa finalidade da sua vida. Seja um fiel ou uma fiel seguidor ou seguidora de Jesus. Mas trabalhe para que outros seguidores possam ser feitos por Jesus. Você precisa falar, você precisa discipular, você precisa ser um instrumento de Deus. Não importa quais dons espirituais tenhamos, a tarefa de fazer discípulo é dada para toda a igreja, independente de dons. E outra coisa, vamos expandir o reino de Deus, vamos plantar novas igrejas, vamos preparar liderança capaz e realizadora da obra de Deus, e vamos viver uma vida de compaixão e graça. Vamos viver uma vida misericordiosa, porque o amor de Deus está conosco, revelado na nossa vida, e nós precisamos ser a expressão viva do amor de Deus, que é Cristo na nossa vida. Então isso é ser igreja. Se você achar que ser igreja é só estar aqui neste lugar, você está equivocado. Porque a igreja
é gente, são pessoas convertidas e batizadas, que servem a Deus e glorificam a Deus, que se encontram aqui e se encontram lá fora, nas casas, ou nas praças, ou na rua, ou num ambiente de trabalho ou de estudo. E lá você vai encontrar os irmãos. Mas é interessante também ressaltar que a igreja vai estar presente aonde ela esteja reunida. Isso é ser igreja. Mas ser igreja é ser de Cristo, é ser povo de Deus, é pertencer uns aos outros, é viver o reino de Deus e glorificar a Cristo, glorificar o Pai eterno. Vamos, irmãos, viver os princípios do reino de Deus. Vamos nos reunir no templo, neste lugar, vamos nos reunir nas casas. E vamos continuar fazendo o trabalho que Deus nos deu através dos dons, né? Como nós temos em toda semana, pequenos grupos, nós temos as organizações da igreja e nós temos até mesmo um grupo de irmãos voluntários que vão ao hospital orar com os enfermos e a compartilhar com eles o amor de Cristo. Deus nos abençoe, Deus abençoe a você de maneira especial. E que a graça dele, a misericórdia dele, o poder dele, a vida dele esteja com você e com todos nós. Amém? Então nós vamos orar. Pai eterno, obrigado mais uma vez pela sua palavra e por ser igreja do Senhor, porque o Senhor nos salvou e o Senhor nos uniu um ao outro para sermos do Senhor e para sermos também um do outro e para sermos do céu, para sermos da tua glória e para revelar essa glória, expressá-la no meio da nossa vida. Senhor, dá-nos uma vida semelhante à de Jesus, para que possamos espelhar a tua imagem e a tua semelhança. Glórias te damos e eu peço a ti para conservar a fé de todos nós, os seus filhos, e dar a fé àqueles que ainda não têm. Conservar na vida eterna aqueles que estão salvos, mas salvar aqueles que ainda não têm a vida eterna, Senhor. Peço a intervenção do seu Santo Espírito, porque só Ele pode convencer do pecado, da justiça e do teu juízo. Só Ele. Só o Senhor pode conduzir a Jesus para serem salvas as pessoas. Eu peço que o Senhor, com misericórdia e graça, use as nossas vidas para que seja um instrumento de salvação de muitos. Gostaríamos que fossem todos, mas eu sei que nem todos têm um coração aberto para o Senhor. E mesmo que o Senhor os ame, mesmo que o Senhor se revele e chame durante o dia todo, por todos os dias das suas vidas, eles ainda permanecerão de corações duros, teimosos, incrédulos. Lamento tudo isso, e eu sei que o Senhor também não gosta disso, mas eu peço que o Senhor acrescente à igreja aqueles que haverão de ser salvos, convertidos, conduzidos pelo Senhor. Remova, Pai, a incredulidade e a indiferença dos corações, mas conserva a tua igreja fiel, conserva a tua igreja santificada, conserva a tua igreja vivendo os princípios, os valores da vida segundo a semelhança com Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.